Então, gente, eu quero chamar a atenção para vocês no que aconteceu no dia 2 de outubro, quando a Globo estava anunciando, né, que haveria segundo turno. Uma coisa me chamou muita atenção. Durante o pronunciamento do Lula, né, a Câmara fez um enquadramento. Então, esse enquadramento foi preservado durante toda a fala do Lula. E a chapa é Lula e Alckmin. E onde estava o Alckmin? O Alckmin não estava no palanque? Ele estava. Ele estava, olha só, ele estava onde é que tem essa seta branca aí, ó, do lado direito, tá certo? Ele estava ali. Quando o Lula começou a falar, aí a Câmara fez esse enquadramento. Percebe que quando você vai fazer um enquadramento da pessoa que está falando, né, o ideal é que essa pessoa fique no centro da tela, tá certo? Então, qual foi a preocupação que houve nesse momento? Foi mostrar o Lula e mostrar a esquerda, né? Mostrar o PT, mostrar a Dilma, né? Mostrar a namorada dele, a presidente do PT, né? Aqueles deputados ali atrás que são do PT, mas não mostrou o Alckmin, certo? Porque se for enquadrar o Lula, tem que fechar muito no Lula. Então ficou esse ângulo aberto, mostrando apenas a turma do PT. Por que esconderam o Alckmin? Qual é a necessidade de esconder o Alckmin? Qual que é o papel do Alckmin dentro desse contexto de ser vice da chapa do PT? Tá. Então eu vou pegar aqui uns áudios que eu separei, né, da entrevista que o Guilherme Boulos é o deputado mais votado do estado de São Paulo, mais de 1 milhão de votos, ele é do PSOL, foi candidato a presidente da última campanha, né? Então é uma figura de esquerda de muita expressão hoje, e hoje ele é vidraça, né? Já começou dando uma entrevista no Roda Viva, e a gente separou alguns trechos aqui que é importante você analisar. Vamos entender, né, qual é o papel do PSDB na chapa do PT, né? E por que existe essa necessidade, né, de esconder o Alckmin, né? Vamos entender isso aí direitinho. Olha aqui, separei um trecho muito importante aqui, vamos ouvir. Só fazendo um adendo que os prefeitos tucanos e do MDB começaram já um movimento de apoio ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Alguns desses prefeitos, né? Outros, já desde o primeiro turno, por articulação do Geraldo Alckmin, já estavam se aproximando da campanha do Fernando Haddad. Taiguara, veja, a direita tradicional, que sempre governou São Paulo, o PSDB governa São Paulo há quase 30 anos, nessa eleição simplesmente desapareceu. A bancada do PSDB na Câmara Federal é menor que a do PSOL. O PSDB fez 13 deputados federais, o PSOL na sua federação com a rede, 14 deputados federais. Essa direita tradicional foi tragada e engolida pelo monstro que eles criaram chamado Bolsonaro. Certo? Quando começaram a brincar com a democracia desde 2014, acreditando que isso cairia no colo deles. Soltar pitbull é muito fácil, prender depois é que é o problema. E foram devorados, mordidos por esses pitbulls. Bom, vamos entender essa fala do Boulos. Ele falou o seguinte: o PSDB ficou 30 anos no poder, tá certo? E que o PSDB, esse PSDB de São Paulo, que ficou 30 anos, né, brincou com a democracia, né, em 2014. Ou seja, né, criou aquele movimento para fazer o impeachment da Dilma. Tá certo? Então, quer dizer, a atribuição do golpe é dada a quem? Ao PSDB. O Boulos está dizendo isso. O PSDB de São Paulo, né, fez esse movimento fora Dilma, quer dizer, esse golpe com a democracia, porque a Dilma foi eleita democraticamente, então ele entende, né, que o PSDB articulou um golpe para tirar a Dilma do poder, né? E quem era esse PSDB, né, que estava há 30 anos no poder? Era Alckmin, tá certo? Alckmin era o vilão que estava articulando, junto com o PSDB de São Paulo, né, essa queda
do governo Dilma. Vamos para o finalzinho aqui, ó, vocês vão ver que eu estou falando. Ó. Só fazendo um adendo que os prefeitos... O PSDB fez 13 deputados federais, o PSOL na sua federação com a rede, 14 deputados federais. Essa direita tradicional foi tragada e engolida pelo monstro que eles criaram chamado Bolsonaro. Certo? Quando começaram a brincar com a democracia desde 2014, acreditando que isso cairia no colo deles. Soltar pitbull é muito fácil, prender depois é que é o problema. E foram devorados, mordidos por esses pitbulls. Soltar pitbull é fácil, prender depois é que é difícil. E eles foram devorados, foram mordidos por eles. Então, quer dizer, quem soltou os pitbulls? E quem são os pitbulls, né? Esses cachorros, né? Seriam, por exemplo, os eleitores do Bolsonaro, né? Seriam os patriotas que foram para a rua defender o Brasil, né? desse esquema de corrupção todo aí. E aí essa população, né? Esses cães de guarda, segundo Boulos, esses pitbull, cão de guarda da pátria, né? Foram às ruas para defender o governo, né, para defender o Brasil desse saqueamento, né, que a esquerda estava fazendo. Quer dizer, acabou, não caiu no colo do PSDB. O PSDB achava que caía no colo deles, tirando a Dilma, mas não caiu, entendeu? E aí nasceu os pitbulls, que são a oposição, né, que levantou a bandeira do Brasil, foi para a rua e agora a gente quer alguém que se identifica com esse projeto de Brasil, e o Bolsonaro pegou essa bandeira, tá certo? Então, na verdade, Bolsonaro não teve nada a ver com isso. O próprio Boulos acusa que foi o PSDB que tirou a Dilma do poder. Tá certo? Então tem essa fala. E tem mais uma fala interessante que eu acho bom a gente conhecer, para a gente entender mais, né? Vamos ver aqui, ó. Agora, atribuir à esquerda a derrocada do PSDB não me parece muito fiel aos fatos. E te digo por quê. A esquerda perdeu 2 eleições presidenciais para o PSDB. Em nenhum momento questionou as urnas, em nenhum momento disse que houve fraude, em nenhum momento pediu recontagem. Quando o PSDB perdeu a 4ª eleição presidencial para a esquerda, o candidato do PSDB no mesmo dia pediu recontagem de votos e aderiu com 2 meses do segundo mandato da Dilma a um pedido de impeachment, um processo de impeachment, indo para as ruas fazer manifestações pelo impeachment. Ao fazer isso, semeou o ovo da serpente, né? Então, assim, quem nessa polarização anterior, quem rompeu as regras do jogo foi o PSDB com o seu Aécio Neves. Então percebe que é muito complicado você ver hoje uma aliança PSDB-PT, né? O Boulos é um cara que conhece política, né? Você não vai desqualificar a fala do Boulos. Então o Boulos diz, né, claramente, em bom tom, que quem tirou o PT do governo foi o PSDB. Então a ideia de tirar o PT do governo e de prender o Lula, porque o Lula realmente era um homem que tinha voto, né, seria a estratégia do PSDB para poder achar que caía na mão dele, segundo Boulos, né, mas não caiu, certo? Então, quer dizer, quem prendeu o Lula? Foi o PSDB, né? Foi uma articulação feita pelo PSDB, porque o Boulos atribui ao PSDB, principalmente São Paulo, né, junto com Minas, o Aécio, e Alckmin, né, os responsáveis por quebrar, né, a regra do jogo e fazer o impeachment da Dilma, prendendo o Lula para ver se caía na mão deles. Não caiu, tá certo. Aí o que acontece? O Lula preso não participaria das eleições esse ano, tá certo? O PSDB sabia que não vai cair na mão deles. Isso aí era certo também. Como diz o Boulos, o PSDB foi engolido, né? Foi devorado pelos pitbulls, né? O ninho da serpente, quem é a serpente? A serpente é o sentimento de patriotismo que se levantou, né? Esse povo foi para a rua se manifestou, queremos tirar o Brasil, né, desse mar de lamas. Então, esse ninho da serpente provocou isso aí. E aí o que acontece? O Lula estava preso. Se é atribuído ao PSDB o golpe, a prisão do Lula, caberia ao PSDB tirar o Lula da cadeia.
Então, essa fala do Alckmin, de que o Lula quer voltar à cena do crime, sabe? E aí eu vejo o Lula e o Alckmin. O Lula sai da cadeia e o Alckmin leva o Lula para a cena do crime. Parece que é uma reconstituição do crime. Parece que o Alckmin é o carcereiro que foi lá tirar o Lula da cadeia para fazer a reconstituição do crime, sabe? Porque o Boulos entende que quem botou o Lula na cadeia e quem tirou a Dilma foi o PSDB. Então, quer dizer, hoje você vê o PSDB levando o Lula para as eleições, né? O que significa isso? Tá certo? Agora vamos lembrar uma coisa interessante. Isso não foi agora, né? Olha só. O PT, para chegar ao poder, eles fazem coligação até com o diabo. Isso aí, segundo eles, né? Para ganhar o poder, a gente, né, alia até com o diabo. A coligação com o PMDB foi para poder ganhar apoio, né, parlamentar e poder levar a Dilma ao poder. O Temer foi o vice da Dilma. Gente, o PT não mistura. O PT não mistura. O Temer foi um peixe fora d'água, né? Um estranho no ninho. Sempre foi. O próprio Temer sabia disso. Quando você vê foto do Temer com a Dilma, né, você vê que não tem clima, não tem nada de interessante ali. Então, o que aconteceu? Né? A queda da Dilma, né, tinha por trás um projeto de poder, né, que era o Temer. O Temer tem ambição de poder. O Temer foi presidente da Câmara. Né? O Temer é um político líder de partido, é um homem ambicioso, é um homem que quer o poder. Né? Então, ele também contribuiu para a queda do governo da Dilma, tá certo? Então, você ter um vice que tem um projeto de poder e você ter um vice que articulou para tirar você do poder, e você ter um vice que contribuiu para te prender, entendeu? Isso não dá nenhuma estabilidade para uma chapa desse tipo governar, tá certo? Quando o Lula ganhou a primeira vez, ele não tinha esse passado, né? Ele não tinha esse recal assim, que ligava ele à corrupção. E ele tinha um vice que era fantástico, que era José de Alencar, um homem discreto, um empresário mineiro, né, uma liderança do campo empresarial que deu esse respaldo pro Lula, né, mas não tinha um projeto de poder. Né, ele simplesmente era um avalista. Minas foi um avalista do governo do PT. Por isso que o PT, com Lula, conseguiu fazer 8 anos com estabilidade. Minas dá essa possibilidade de você, né, ser avalizado. Não é? E olha, é importante você ter um vice que não tem projeto de poder e que não tem um histórico de conflito, né, de disputa com você e que seja idêntico a você. Então, isso é o que dá estabilidade a um governo. Isso é que dá uma estabilidade a uma política. Né? Você ter um vice só por ocasião, só para chegar ao poder, né, e depois, né? O que vai ser? É um usando o outro. Você acha que, por exemplo, eu entendo que o Lula chega. Olha, o Lula estava preso. Eu falo, vou chegar para você. É o seguinte, meu amigo, você vai para as urnas porque você tem voto e eu não tenho. E eu vou te vice. Eu vou, como diz assim, né? Eu vou escoltar você, né? Nós vamos sair daqui, você vai ser escoltado. Você ganha e eu assumo, porque você já perdendo a cadeia, já está para você de bom tamanho, né? E eu ganhando o governo já está de bom tamanho. Então, passa na cabeça de muita gente, né, que essa aliança é uma aliança de oportunidade, que não tem nenhum vínculo ideológico e que isso aí não dá certo. Isso não vai trazer estabilidade, isso vai trazer um grau de conflito enorme, porque nós vamos estar sempre com aquela expectativa que o Alckmin tem um projeto de poder. Lógico que o Alckmin tem esse projeto de poder. Ele foi o governador de São Paulo foi o cara que mais governou São Paulo, que é o segundo maior estado do Brasil, né, que é o maior estado do Brasil. O Alckmin já participou de mais de uma eleição para presidente. Ele quer ser presidente. Então, ele quer a cadeira do Lula. E ele não pensa igual ao Lula. Agora, vamos mais um áudio aqui, ó, do Boulos, quando se fala do Alckmin. Vamos entender isso aí, olha aqui. O Alckmin está lá, né?
né? Ele não foi posto lá por acaso. Alguma coisa vai vir dessa agenda, é inevitável. O Alckmin foi posto como expressão de uma frente democrática anti-Bolsonaro. Em nenhum momento as ideias liberais do Alckmin foram incorporadas ao programa de governo da chapa Lula-Alckmin. Mas não é necessário... Não houve qualquer promessa nesse sentido. Vai entender? Você acha que um cara como o Alckmin, que tem esse projeto de poder, tem um histórico de confronto com o PT, é atribuído a ele o golpe para tirar a Dilma do governo, para derrubar o PT, já declarou, né, muitas vezes que o PT é um corrupto, né, e que o Lula está voltando à cena do crime. Então, quer dizer, ele está fazendo a reconstituição do crime ao aproximar do Lula e levar o Lula. Ele está parecendo que é uma espécie de... o Lula parece refém dele, entendeu? Parece refém do PSDB. Ó, você estava preso, agora você sai, a gente solta você e você vai ser o presidente, você vai levar a gente para o poder, tá certo? Depois a gente vê o que faz. Então, ó, o Lula não tinha nada a perder, ele falou, olha, eu vou sair daqui, né, vou ser candidato e vou ganhar. Mas aí, olha, você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui, ó. O PT é um bloco fechado, tá certo? O PT sabe, né, que precisa ganhar o poder, né? O Lula pode falar, eu entrego pro PSDB, mas essa turma aí vai querer entregar? Não vai. Então o que pode acontecer? Ah, vamos buscar apoio no Congresso. Agora veja o que o Boulos disse do Congresso. Veja como o Boulos identifica a dificuldade para o PT governar. Que existe um núcleo duro ideológico, extremamente mobilizado, e aliás o Bolsonaro teve a capacidade de criar um movimento de massas de extrema-direita, como nem a ditadura militar fez. Só é comparável com o que fez Plínio Salgado com a ação integralista lá no tempo do Getúlio, né? E aliás comparável porque é muito maior, inclusive, chegou ao poder, né? Agora, existe uma parte do eleitorado bolsonarista que vota no Bolsonaro por ser anti-esquerda, não por compartilhar os valores do Bolsonaro. Mas e esse eleitor que não concorda com a parte? Então você veja bem, o Boulos admitiu isso, né? Que hoje o Congresso é maioria bolsonarista, né? Ali está Sérgio Moro, ali está o delegado da Lava Jato, né? Então, quer dizer, ali está o general Mourão no Senado. O Senado hoje tem a maior bancada bolsonarista, entendeu? Então, quer dizer, a serpente, os pitbulls, como o Boulos disse, né? As pessoas patriotas que querem salvar o Brasil desse antro de corrupção se avolumaram, se organizaram e se fizeram representar no Congresso. Então hoje é muito mais difícil para o Lula buscar esse apoio no Congresso, até com esse recalque que ele tem, né, ligando ele à corrupção, tá certo? Então vai ser muito difícil. Ele não vai ter facilidade de fechar com o Congresso. Ele vai ter muita dificuldade de governar, tá certo? E o Boulos falou, olha, a agenda do Alckmin não fecha com a nossa agenda. Então qual que é a temeridade de tudo isso, né? Olha, o PT pode se sentir acuado, falou assim, olha, nós estamos com o poder na mão, não vamos entregar de novo, não vamos deixar dar um segundo golpe na gente, tá certo? O PT sabe que não tem o apoio das Forças Armadas, ele sabe disso, né? O que pode acontecer? O PT criar a Guarda Nacional, e essa Guarda Nacional é que vai ser uma guarda política, uma guarda que vai fazer um regime ditatorial, autoritário. Eu, com 20 anos, o Lula estava disputando a eleição. Quer dizer, desde que eu me entendo por gente na política, o Lula é a referência do PT. Quer dizer, o Lula governou 2 anos, 2 mandatos, depois governou com a Dilma no poder, quer dizer, ele governou 4 mandatos e está querendo governar mais um. Entendeu? Essa coisa de querer ficar eternamente no poder. E outra coisa, né? Essa coisa de idolatrar um líder, né? Essa coisa, só pode o Lula, ninguém mais. O Lula é a referência nossa da esquerda, né? É o Deus da esquerda. Na época a Marina começou a crescer, o PT foi lá, pum, derrubou a Marina, né? E aí conseguiu ir para o segundo turno. Na época, quando o Lula começou a primeira campanha dele, eu lembro, o Brizola ia para o segundo turno
com o Collor, aí o pessoal do PT bateu no Brizola, falou, não pode, a esquerda tem que ter só uma referência, a nossa, entendeu? Quando o Ciro Gomes teve a possibilidade de ir para o segundo turno, quem queimou o Ciro Gomes foi o PT, porque a esquerda tem que ser nossa. Depois a gente resolve com a direita, mas a esquerda é só a gente, tá certo? E assim tem sido. Não pode nascer nada em torno do Lula. O Lula é a referência. O Lula é como se fosse o Fidel Castro brasileiro. A idolatria de um líder, e esse líder tem que ser eterno, não pode ter renovação. A Dilma, por exemplo, quando chegou no segundo mandato, podia até ameaçar ser uma grande liderança, né? Até o PT talvez entenda que não foi bom deixar ela governar 2 anos. Não sei, mas eu sei que o PT tem essa coisa, né? De criar um líder e seguir esse líder eternamente, né? E perpetuar no poder. Então isso é muito sério, gente. A maior preocupação que eu tenho é a falta de governabilidade que pode vir com uma eleição do Lula. O Lula está muito frágil. Então isso não é bom. Você ter um vice, a gente já conhece esse filme. Agora, Bolsonaro está no último mandato. Se eu votar no Bolsonaro, eu não preciso votar nele mais. Foi assim 8 anos para o Fernando Henrique, 8 anos para o Lula, ia ser 8 anos da Dilma. A direita tem 3 anos e meio que chegou no poder e pegou uma pandemia, pegou uma guerra e está aí conseguindo resolver muita coisa, né? Então dá mais um crédito, dá mais um mandato para a direita, vamos dar um tempo, foram 30 anos de esquerda, deixa um pouco a direita fazer um papel, deixa ela, como dizer assim, dá uma clareada na água da piscina, né? Jogar um cloro assim, deixa a piscina clarear, depois a esquerda volta, tá certo? Mas volta dentro de um contexto mais tranquilo, né? Com uma segurança, né? E outra coisa, o vice do Bolsonaro, né? É mineiro e é uma pessoa tranquila, uma pessoa discreta, que não tem projeto de poder. Então tá certo, Minas está avalizando o governo do próximo, né, mandato do Bolsonaro, porque o vice é mineiro, certo? Não vai ser né, alguém que almeja a cadeira do Bolsonaro. Então eu acho, com a maior certeza do mundo, não é porque o PT é fudido, bolsonarista. Não vou votar por causa disso. Eu vou votar porque a melhor maneira de você ter um governo estável hoje é com Bolsonaro, tá certo?